Olá, investidor! Seja bem-vindo ao canal. Eu sou o Day Holder e eu vou falar um pouquinho para você sobre a SLC Agrícola, uma empresa que eu acabei fazendo um aporte nela hoje e eu tenho aqui na carteira educacional do canal. Então, à frente eu fiz uma operação um pouco fora dos padrões, mas a gente vai chegar lá, eu vou explicar certinho para você. Então, por que investir na empresa SLC Agrícola? Olha como é que ela trabalha. Aqui, gente, investindo na SLC, você pode ser uma espécie de fazendeiro sem ter fazenda. Então, você vai investir no agrobusiness, nos negócios agrícolas. Como é que a empresa ela trabalha? A empresa opera terras desenvolvidas, né? Ela opera também arrendamentos, ou seja, ela tem um retorno muito parecido com o capital muito menor, tem algumas joint ventures em algumas fazendas, né? E tem a aquisição de terras brutas para transformação e venda. Então, é uma pessoa que tem expertise no agronegócio. Falando de Brasil, estimativas aqui da United States Department of Agriculture, a gente tem aí a maior produção de soja do mundo, né? A safra 2019 abril 2020. Então nós somos o maior produtor mundial de soja nesse momento. Nós temos exportação, né? Até hoje eu estou gravando esse vídeo, né? E no mesmo dia está saindo um navio aqui do porto de Paranaguá, né? Rumo a Amsterdã. Então um navio enorme, muito grande. E o Brasil está tendo aí uma super safra, né? A safra de soja será recorde em 2020 com produção de 120 milhões de toneladas. Então o Brasil é o maior produtor de soja do mundo. Esse ano a safra aí vai ser 5,2% maior que a safra de 2019, segundo o IBGE. A SLC Agrícola, então, ela é uma empresa bem diluída, né? Ela tem aqui a SLC Participações, que é a majoritária com 53%, mas ela tem um free float bom, né? Um free float de 35%, e tem um outro aqui, que né, são os conselheiros, tem ações de diretoria, que é o Ode Asset Management, que eu andei pesquisando sobre essa empresa, é uma espécie de fundo que faz buy and hold, né? Busca empresas que têm potencial de crescimento e segue com elas. Dei alguma passadinha aí, ele não tem uma participação tão relevante, né? Mas tem aqui 10% acreditando aí na empresa. As políticas de dividendos aqui da SLC Agrícola. A empresa, então, a companhia distribuirá um dividendo mínimo obrigatório de 25% do lucro líquido, ajustado. Então, se tiver algum não recorrente, ela vai fazer esse ajuste e vai distribuir 25% do lucro líquido como dividendo mínimo obrigatório. Então, ela se compromete, tá? O que a gente precisa entender quando a gente fala de dividendo? Ela é uma empresa que trabalha com commodities, soja, algodão, né? Então a gente precisa saber que tem anos que a safra não vai ser muito boa, tem anos que a safra vai ser melhor. Ela vende commodity, vocês sabem, é dolarizada, então ora o dólar vai estar R$6, ora ele vai estar R$3, né? E essa oscilação ela vai aparecer nos resultados da empresa. A gente verifica, né, que ela, mesmo assim ela tem uma receita crescente, as margens dela, ela varia. Isso aqui é uma empresa comoditizada, tá? Não é uma geradora, uma transmissora que é redondinha, né? Trabalha com commodity, o operacional dela sobe, aumenta um pouco, né? Por que esse operacional subiu tanto, né? E o lucro dela aqui subiu? Porque ela começou a trabalhar mais fortemente com arrendamento de terras a partir de 2016, em torno de 2016, tá? Que ela comprava e somente operava terras próprias. Agora ela está operando terras arrendadas, então não precisa comprar a fazenda para plantar. Ela arrenda e paga uma espécie de aluguel, parte da produção. Então o resultado dela melhorou, consequentemente também o dividendo melhorou. A gente precisa entender que é uma empresa sazonal. Olha só,
Ela não é aquela coisa totalmente redonda que você vai largar ela e ver uma vez a cada 3 anos. Talvez faça sentido acompanhá-la um pouquinho mais de perto. Ela está agora distribuindo aí um dividendo nos próximos dias. Então, olha só, nesse momento o dividendo dela é baixo, mas ela vai distribuir algum dividendo agora nos próximos semanas, né, o mês. Ela tem um PL de 12, né? Não é uma empresa que está tão barata, né? Mas olha só, ela consegue remunerar bem o patrimônio líquido da empresa. Tem uma liquidez corrente razoável. Tá? Ela não tem receita de maneira tão garantida, recorrente, então ela tem uma liquidez corrente aí razoável. Dívida bruta sobre patrimônio líquido de 0,85%. Se ela souber usar a dívida com inteligência, eu também não vejo nenhum problema quanto a isso. Na apresentação aqui dos resultados, né, fala aqui a parte inicial sobre a parte do Covid-19 e tal, e a distribuição dela na região Nordeste e Centro-Oeste. Então, as terras agricultáveis, né, Mato Grosso do Sul, Goiás, Bahia, né, então é o forte dela aí, Maranhão, Piauí, enfim. Aqui eu tenho as fazendas, né? Fazendas bem relevantes. Olha só, ela tem a Paineira, que é uma fazenda arrendada. Tá? Então, ela não são todas fazendas dela. Então, o endividamento da companhia, ela produz em dólar e tem dívida em real. Não sei se isso é bom ou ruim, nem todo mundo gosta, mas pelo menos ela não tem dívida em dólar. Tá? Então, ela tem a dívida aí dela praticamente aí toda ela em real. Tem alguns destaques aqui. Olha a questão da produtividade da empresa. A média da Companhia Nacional de Abastecimento é de 3.266 quilos por hectare de produção, né? Soja. A média da SLC é maior, então a gente entende que ela está com uma produtividade acima da média, 3.900 quilos por hectare. E a melhor fazenda da SLC tem 5.000 quilos por hectare. Então, ela é uma empresa que está bem acima da média. Commodities, nós temos aqui um gráfico do início de 2019, elas vêm em baixa. Repiques, né? Hora sobe um pouco. O milho teve esse repique maior, agora temos uma queda. O consumo, infelizmente, nesse começo de 2020, provavelmente vai diminuir um pouco. A performance financeira, então, a empresa ela está aumentando um pouquinho a margem bruta, o operacional dela aumentando, receita aumentando, a variação de valor justo dos ativos biológicos, então, dela também aumentando, o lucro líquido aumentando, a margem, obviamente, para cima, o EBITDA ajustado, né, que tem a influência aqui do IFRS 16, vai demorar alguns anos aí para a gente conseguir ter um histórico daqui de 19 para cá mais preciso, né? Então, olha só que interessante, a empresa também ela faz hedge. Então, essa variação cambial e de commodity, ela consegue trabalhar com expertise de mercado futuro, ela consegue fazer hedge, tanto no dólar quanto nas commodities. Então, a gente não está lidando aqui com cara iniciante, a gente está lidando com um gigante, né, da agricultura. Tá? Eu gosto da agricultura, os meus avós têm fazenda, então eu me criei em fazenda também, passar minhas férias com os avós lá, cuidando do gado, né, das plantações. Então eu gosto muito do agrobusiness, tá? Inclusive por isso que eu tenho ela aqui em carteira, tá? Porque eu gosto do business e a SLC ela tem excelência dentro do business. Ela é referência dentro do agronegócio. Tá? Olha, a produtividade dela é quase o dobro da média nacional aqui na melhor fazenda. Então é muito bom. E a média dela é cerca aí de 25% maior do que a média nacional. Muito bom. Tá? Muito bom. Isso me deixa bastante tranquilo com relação aí à empresa. Então, SLC Agrícola, minha última operação nela, eu acabei vendendo um pouco das ações,
porque o objetivo dela aqui na carteira é de 4%, ela estava extrapolando isso, né? Isso por conta da cotação dela que subiu exageradamente. Eu gosto de fazer esse controle mais próximo dessas empresas, tá? Talvez as empresas um pouco mais tranquilas, que têm receita recorrente, eu não me preocupo tanto. Mas com essas empresas comoditizadas, que tem um pouquinho mais de dívida, eu faço esse redeamento, esse acompanhamento um pouquinho mais próximo. Nesse momento, a colocação dela aqui na carteira é de 2%. Eu quero ter 4%. Então eu fiz a venda dessas 17 ações e hoje eu recomprei as 17 ações a R$ 22,89. Então eu vendi a R$ 24,96, nos 25, ela tinha extrapolado aqui o percentual só por isso, tá? Eu gosto de fazer o equilíbrio dessas empresas, como eu expliquei agora há pouco, e hoje eu recomprei ela a R$ 22,88. Agora eu vou fazer o lançamento. Eu vendi na época um pouco mais do que deveria ter vendido, um pouco mais do que o necessário para equilibrar, mas enfim, aconteceu. E agora eu pretendo colocar a empresa de volta no equilíbrio. Vamos salvar. Aí a gente aguarda para ver a colocação dela na carteira. O objetivo dela, o estudo de risco que eu fiz é que ela fique em torno dos 4%. Se ela for muito mais para cima, eu acabo diminuindo a posição. E caso ela desça, eu acabo retomando, aumentando aí a posição para sempre controlar o risco na carteira. Então, SLC Agrícola, eu recomprei as mesmas 17 ações e ela está com 3,62, ainda um pouquinho para trás. Se você precisa de uma calculadora de imposto de renda, aqui na descrição tem um link da calculadora que eu uso. Seja inteligente, aqui nós estudamos ativos. A carteira é uma forma lúdica para a gente colocar o estudo em prática. Cada um vai fazer a seleção dos seus ativos de acordo com o seu critério de risco. Se você quiser receber mais vídeos educativos como esse, né, gostou desse vídeo, te ensinei alguma coisa, foi útil, se inscreva aí no canal e ative as notificações para fazer parte da comunidade Dayholder. SLC na carteira, mochila nas costas e fui embora. Um abração, pessoal!